Bem, meus irmãozinhos, minhas irmãzinhas, numa visão carnal, não espiritual, poderíamos dizer que Cristo fundou a sua igreja na terra desde sua vinda para entre nós. Mais precisamente, quando passou a pregar o seu evangelho, conforme Mateus escreveu no capítulo 4, entre os versos 16 e 17, ele escreveu lá, olha, o povo que estava nas trevas viu uma grande luz e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Quer dizer, com a vinda de Cristo, tá? Após ser batizado, Jesus foi levado em espírito para o deserto, para ser tentado pelo Satanás, conforme Mateus também escreve em 4,17. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer, tá? Abre aspas, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Isso aconteceu lá entre os judeus, tá? Então, por onde ele começou, aliás, onde ele nasceu. Se Jesus tivesse oficialmente determinado uma cidade como fundação da sua igreja entre nós, tá? Ele teria citado, claro, a cidade de Jerusalém, pois nem precisou, pois isso é cristalino para quem realmente se interesse pelas verdades bíblicas e por sua salvação. Ele e seus apóstolos jamais citaram cidade alguma como ser de fundação da sua igreja. E para quem conhece a verdadeira história do cristianismo, Roma certamente seria a última delas. É só se aprofundar na Santa Palavra e vai saber o que eu estou dizendo. Até porque Paulo, até antes Pedro, entraram em Roma bem depois de Jesus ascender ao céu, subir para o céu. E após haverem fundado dezenas de comunidades cristãs antes de pisarem em Roma. Agora, quem se aprofunda na verdadeira palavra de Deus sabe muito bem que toda a evolução da história da salvação, desde o Antigo Testamento até as pregações no Evangelho pelos 4 evangelistas que escreveram o Evangelho de Jesus Cristo, tá? Inclusive os seus apóstolos também, nós sabemos que partiu e teve a sua expansão, tá? A partir do povo judeu. E de onde? Desde Jerusalém. Jerusalém, nada a ver com Roma. Por falar em Jerusalém, vejam bem, olha, encontramos sim várias provas do que eu estou afirmando nas Santas Escrituras, nas Santas Palavras, inclusive do próprio Jesus e dos apóstolos. Confira, por exemplo, em Lucas 24, 44, o que Jesus disse? Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Pode conferir, meu irmãozinho, aí no 24, 44 de Lucas. Tá? Eu tenho aqui conferido para dizer para vocês. Aliás, ele arremata em 5,18 de Mateus o que ele diz: que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou tio deverá mudar da lei. Mas voltando ainda em Lucas, que aliás está nos 4 evangelistas, tá? Um completa o outro, nenhum desmente ninguém. O que não está num é porque não coube lá, está no do outro, está nos 4 evangelistas, o mesmo evangelho. Então o que Cristo disse ainda no capítulo 24, versículo 46, ele diz: assim está escrito e assim convinha que o Cristo padecesse. Ele está falando dele. E ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações. Agora vem interessante, ele termina dizendo o quê? Começando por Jerusalém. Ele não está dizendo começando por Roma. Portanto, se ele fundou, para qualquer alfabetizado sabe, a não ser que não crê em Jesus Cristo. A não ser que ache que Jesus Cristo está brincando. Mas ele deixa claro, começando por Jerusalém. Não é começando por São Paulo, começando por Belo Horizonte, começando tal, ou por Roma. Não, é começando por Jerusalém. Tá? Ainda continuando, no capítulo 24, ainda no verso 49, ele diz o quê? Permaneça, ele falou o que antes de ele se ascender para o céu? Ele disse o que para os apóstolos?
permaneçam na cidade de Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. O que é o Pentecostes, quando eles vêm, recebem o Santo Espírito e começam a pregar oficialmente para fora. Você vê como é que é? Aí eles estão revestidos de poder para enfrentar os estrangeiros com a Santa Palavra. Porque de um lugar tem que começar. E tudo que eu estou passando para vocês, meu irmãozinho, é para provar de que foi em Jerusalém. Tá? Então, olha, ainda em Lucas 24, eu decorei bem o 24, entre os capítulos 52 e 53, ele disse, quer dizer, ele não, Lucas escreveu aí, tá? E adorando-o, quer dizer, os apóstolos adorando Jesus Cristo enquanto ele subia, eles voltaram para Jerusalém com grande júbilo, estavam doravante sempre no templo de onde? De Jerusalém, louvando e bendizendo a Deus. Volto a reforçar, sempre no templo de Jerusalém. Inclusive nas Escrituras Sagradas, Jesus jamais citou Roma. Quem lê a Bíblia sabe que eu estou falando verdade, que me desminta, como tudo que eu já tenho pregado, que me desmintam. Tá? Então, olha, nas suas pregações, aonde ele foi, com quem ele conversou, mas nem sonho, não tá em livro nenhum, tá? Não obstante, Jesus nunca esteve em Roma. Até por aí, ele nunca esteve em Roma, além de nunca citar. Cita sim a César, o imperador romano, naquela passagem famosa de Marcos 12, entre 13 e 17, os versículos, quando ele perguntaram, né, Rabi, é lícito pagar tributo a César? E que ele então mandou que dessem uma moeda na mão dele, né? Uma moeda de prata na mão dele, e ele diz o que está em Marcos 12, 17, então ele está lá, dai pois a César, que estava lá a cunha na moeda, né? E a Deus o que é de Deus. Foi a única citação que ele fez em alguma coisa que tem a ver com Roma, o Império Romano, César. Olha para vocês verem. E qual é a única cidade na visão bíblica espiritual que existe tanto na terra como no céu? Vocês sabiam? É Jerusalém. Não existe Roma celestial, mas existe Jerusalém celestial, segundo a palavra de Deus. Olha, Jesus, quando levou João, conforme ele escreve, né, que levou ele em sonhos à ilha de Pátimo e mostrou todo o Apocalipse para ele, vocês conferem aí que Apocalipse 21:10, então olha, tá lá, elevou-me, Jesus levou ele e ele, João, escreveu, tá? João escreveu, e levou-me em espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a grande cidade santa, a Santa Jerusalém, tá? Que descia dos céus, que descia de Deus, que é conforme está previsto para depois do milênio, tá? Essa, inclusive, é citada aqui no Apocalipse, se eu não estou lembrando direito, 21, tá lá, vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, descendo do céu, da parte de Deus, preparada como noiva adornada para seu marido. Também em Apocalipse 3:12, eu lembrei dessa, é citado como Nova Jerusalém. Está lá citado, pode conferir Apocalipse 3:12, não vou procurar aqui para não tomar muito nosso tempo, tá? Gente, não existe em todas as profecias bíblicas, em toda ela, não existe Nova Roma. Não existe. Ou vai descer para Roma, ou a Roma do céu, entendeu? Então, quem inventou então que Roma é o centro da Igreja de Cristo? Homens. Como veem, o próprio Jesus Cristo deixa claro de que a sua igreja não nasceu em Roma coisa nenhuma e nem será o objetivo final da instalação definitiva do futuro reino eterno. Nada a ver, tá? É Nova Jerusalém. Não por acaso eu faço a minha parte, irmãozinhos, advertindo com constância a todos que eu possa levar, tá? A se livrarem das correntes do engano que fatalmente vão levar a grande maioria para o fogo. O que o padre falou está falado, o que o pastor falou está falado. Meus irmãozinhos, olha, não é por falta de aviso, confira aqui, em nome de Jesus, amém.